Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biologia com Samuel Cunha. E esse que vai ser um dos vídeos, tô até vendo, mais difícil que eu já gravei aqui pro canal. Justamente porque eu vou falar sobre mim. Quais são todas as coisas que eu passei na minha vida que me trouxeram pra cá, hoje. O que me fez gostar de ciência, gostar de biologia, querer ser professor, querer ensinar aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo. Então são coisas bem difíceis, porque quando a gente fala, que nem aquela pergunta, fale um defeito seu, fale uma qualidade sua, a gente fica amarrado, porque é difícil a gente falar sobre nós mesmos. Mas esse vídeo é muito importante eu falar, porque é como se fosse um desabafo interno, sabe? Eu aqui estava escrevendo o roteiro, escrevi um roteirinho aqui, e durante o momento que eu estava escrevendo, eu comecei a me lembrar de tanta coisa, e me dá uma nostalgia tão gostosa lembrar do passado bom da nossa vida, e até as coisas que não são tão boas que a gente passa, serve para aprendizado. Tudo o que tu és hoje, não sei se tu tem 15 anos, 20 ou 50 anos, ou a mais ou menos, vendo esse vídeo, o que você faz hoje é um montante de tudo que você passou na sua vida. Então esse aqui é um vídeo bem simples, mas de todo carinho, de todo amor que eu estou gravando esse vídeo aqui, abrindo meu coração para vocês, falando um pouco sobre a minha vida pessoal. E aí vai começar assim, ó. Quando eu era pequeno, não me lembro a idade que eu tinha, mas eu era bem pequeno, menos de 10 anos, né? Eu morava lá em Pelotas, na rua Félix da Cunha, esquina Tiradentes ali, né? Até agora não tem mais ninguém morando lá. E eu morava lá na Félix da Cunha, e naquela casa que eu morava, tinha um corredor, e nesse corredor tinha várias revistas que meu pai colecionava. Meu pai levou essas revistas para lá de quando ele era adolescente, né, bem mais jovem, e eram revistas bem antigas. E eu me lembro de pegar aquelas revistas e ler muito elas, e ver as figuras. Era a revista Planeta. Aquela revista Planeta, não sei se ainda tem hoje, mas aquelas da década de 80 ali, falava muito em disco voador, em ETs, sabe, aquelas teorias da conspiração. E por mais que seja algo bastante controverso, sensacionalista aquela revista, me fez ficar um pouco curioso. Eu olhava aquelas figuras e via estrelas, via planetas, figuras de extraterrestres, figuras de OVNIs. E, consequentemente, ler aquilo, ver aquelas figuras, me fez olhar para o céu. Ora, olhar para o céu, veja que interessante, quando eu olhava para o céu, eu via o que a gente tudo vê, estrela, uma lua. Só que, quando eu via e relacionava com aquelas revistas, eu pensava, cara, será que tem vida lá em cima? Mas qual é a distância que a gente está das estrelas? Qual é a distância que a gente está da lua? Por que eles vêm nos visitar e não nos dão um alôzinho e falam, ô, gurizada da Terra, chegamos aqui? Por que tudo isso? Ora, surgia aí curiosidade. Eu ficava muito curioso. E perceba que a curiosidade, ela te leva a novas perguntas. Então eu passava a minha vida inteira, naquela época, desde aquela época e até hoje, a minha vida inteira, sempre eu fui estimulando essa curiosidade. Aí olha só, outra lembrança que eu tenho, quando eu era pequeno também, 10, 12 anos, eu ia visitar minha avó, Lairzinha, né? E sentava com ela, minha avó sempre uma pessoa extremamente inteligente, que sempre gostou também de universo, gostou de planetas, estrelas. A gente sentava lá na Praia do Laranjal, na casa dela, e ficava olhando para o céu. E aquele céu estrelado, né, que de repente passava uma estrela cadente e que tinha a lua nascendo. A gente começava a conversar, vô, e a distância, isso? Tu acha que existe vida fora da Terra? Tu acha que... Como é que acontece isso? E ela me abria muito a cabeça, até sobre Deus a gente falava, sobre energia, sobre o universo, tudo. Então perceba que era acumulativa, a gente vai estimulando a nossa curiosidade, a ponto de que eu chegar para os meus amigos, imagina, entre amigos adolescentes, começar a olhar, cara, olha que troço legal, que bonito as estrelas, a distância entre uma estrela e outra são milhões de bilhões de quilômetros, são anos-luz de distância. A estrela mais próxima de nós está a 5 anos-luz de distância, né? Fora o Sol. E olha que papo louco, né? Isso é papo de adolescente, mas tudo que foi me levando. Aí, só que naquela época, imagina aí, estamos aí, final da década de 90, início dos anos 2000, e eu não tinha internet. A internet na época era extremamente discada, 56 KB de velocidade. Bom, mas olha só. A gente vai crescendo e a curiosidade ela vai se acumulando de acordo com que a gente vai estimulando ela. Aí eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Comecei a trabalhar na Caixa Federal como estagiário. Era estagiário, né? E eu estudava um turno,
trabalhava no outro turno. Na verdade, eu me mudei, eu comecei a estudar de noite para trabalhar de dia. Enquanto que eu trabalhava lá, eu tinha acesso à internet. Bom, como eu tinha acesso à internet lá e não tinha na minha casa, eu falei com o gerente, falei, ó, posso chegar 1 horinha mais cedo no trabalho, de vez em quando, para eu acessar a internet e ler algumas coisas? Eu falei, não, Samuel, isso não está trabalhando, não está no teu horário de trabalho, tudo bem. Tu pode acessar aí o site de busca, né, muito famoso, o KD, né? Eu entrava lá e aí eu colocava, tipo, perguntas curiosas sobre o universo, porque muito me chamou, veja que meu interesse por ciência parte do universo. Aí eu começava a ler sobre Einstein, começava a ler sobre... Aí uma coisa vai puxando a outra. Poxa, teoria da relatividade. Aí eu já tinha ouvido falar muito, mas não tinha entendido a fundo. Ainda hoje é muito difícil entender completamente a teoria da relatividade, mas hoje eu consigo compreender de uma maneira bem ampla. E aí naquela época eu botava teoria da relatividade. Eu falava, pô, o tempo e o espaço são relativos. Como assim? Quanto mais rápido você anda em comparação a quem está parado, mais devagar passa o seu tempo. Fala, não, isso não é possível. Como assim? E aí uma coisa ia puxando a outra, a curiosidade ia me puxando. E eu começava a estudar buraco negro, a força destruidora, a gravidade tendendo ao infinito dentro de um buraco negro, tão forte que a gravidade, nem mesmo a luz consegue velocidade de escape. Portanto, uma luz que entra ali, um raio de luz que entra no buraco negro não sai, por isso que é buraco negro, nada reflete, nem a luz. Porque para um objeto sair de um buraco negro, ele teria que superar a velocidade da luz, o que a gente sabe que não é possível. Para sair da Terra, tem que andar muito rápido. Para um foguete conseguir sair da Terra. Imagina, a gravidade de Júpiter já é muito maior do que da Terra. Imagina de uma estrela, imagina de um buraco negro. Cara, quando eu começava a ver aquela força destruidora, eu nunca me esqueço de uma informação que eu tinha também, que se a Terra, o planeta Terra, ela fosse tipo engolido por um buraco negro, a força gravitacional seria tão grande que amassaria a Terra a ponto dela ficar do tamanho de uma bolinha de golfe. Eu falei, cara, olha como existem forças muito superiores a que a gente consegue perceber aqui na Terra. E isso foi me levando, a curiosidade foi me levando. E, gente, quanto mais... Olha, isso é uma coisa, um fato... Até vou deixar aqui nos comentários um link. Depois eu falo um pouco mais sobre ele, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Quanto mais você estimula a curiosidade, quanto mais você estuda uma coisa, mais você quer estudar. Isso é um fato, pessoal. O nosso cérebro, quando aprendemos alguma coisa nova, nós fazemos uma nova conexão entre os neurônios. E essa conexão estimula outras conexões. E quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Só que o início é muito difícil. Você aprender algo no início é extremamente difícil. Tudo isso me levou a falar, não, quero fazer alguma coisa relacionada à ciência. Óbvio que junto com o universo eu começava a estudar as plantas, os animais peçonhentos, como os animais surgiram, como eles se relacionam. Aí eu comecei a falar, cara, biologia é linda, biologia é muito bom, estudar o corpo humano, os órgãos, o funcionamento, o porquê das coisas, veja, tudo vai levando às perguntas. E aí, ainda serviu o quartel e tudo mais. Quando fiz o meu primeiro vestibular, eu não passei no meu primeiro vestibular. Ora, tinha saído do quartel 1 ano sem estudar. Aí eu entrei para um cursinho lá em Pelotas, estudei manhã, tarde e noite. Ah, professor para cá, professor para lá, entrei para biologia. Ah, lá na biologia eu me vi feliz da vida, porque tinha laboratórios, eu conversava com os professores, nas aulas eu ficava assim, cara, que legal, coisa que eu nunca imaginava que pudesse existir ali. E aí, sempre, desde que eu entrei para biologia, eu falei, cara, meu sonho é ensinar, é querer passar para as pessoas um pouco do que eu sinto quando eu estudo. Pessoal, estudar é a melhor coisa que a gente pode fazer quanto à melhoria social, porque quando tem estudo, tem oportunidade. Quando tem oportunidade, quando as pessoas conhecem as coisas, a gente pode questionar. Quando a gente pode questionar, a gente torna um país melhor. Veja, nossa educação aqui no Brasil, ela não é ainda lá essas coisas, principalmente a pública. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, minha vida inteira. Não tinha condições de ir para uma particular. Porque a gente sabe que tem escolas extremamente fortes, mas normalmente as escolas fortes são as escolas particulares. Pessoal, e uma coisa que a geração atual não se incomoda mais, e que a minha se incomodava, era aquilo. Puxa, tenho tanto tempo e não sei o que fazer, o que eu posso fazer? Eu me lembro que às vezes eu passava a tarde assim, cara, o que eu posso fazer agora? Hoje, a criançada aí, não tem que fazer? Claro que tem. Acessa um celular, vai para ver um filme, faz tudo na hora. O YouTube, vê tudo. Não tem um tempo ocioso. E perceba que às vezes você ter um tempo sem nada que fazer é bom, porque tu começa a pensar em coisas viajadas. É como a gente quando dorme, a gente tá dormindo, te acorda, cara, esse meu sonho, sonhei com uns troços bizarros, porque ali o teu cérebro tá livre.
Então quando você não tem nada o que fazer, realmente não estou fazendo nada, você começa a pensar numa coisa e esse pensamento leva a outra, e olha só, você está estimulando os pensamentos, e por mais que sejam pensamentos loucos, esses pensamentos vão estimular a tua curiosidade para buscar mais. Então uma coisa que seria legal você fazer de vez em quando é passar uma tarde sem mexer em nada. Assim. Pensa na vida, senta para tomar um chimarrão e fica assim, ó, pensando nas coisas, viajando, viaja, não tem problema você viajar, porque isso é estimular a curiosidade. E aqui eu quero deixar uma super dica para vocês. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link que é um baita de um bizu. Vocês entram ali e nesse link vocês vão conseguir de forma interativa, uma animação que vocês podem interagir, acompanhar, vivenciar um dia de uma cientista chamada Maria. Então vocês vão acompanhar o dia dela, é bem legal, e a partir como se fosse um teste interativo, no qual ele vai fazer com que a gente estimule a nossa curiosidade. Então eu estava aqui, entrei em todas as opções e falei, puxa, que massa, realmente, como vai ser feito isso? Que eles propõem ali nesses testes. Então algo bem interessante, repara que é um teste que é feito mundialmente, então tem pessoas do mundo inteiro clicando nesse link e vivendo esse dia da Maria. E a média da curiosidade do mundo fica em 75 na medida deles. Será que você é mais curioso do que a média mundial ou menos curioso? Não te preocupa. A intenção desse teste, a intenção de acompanhar o dia dessa cientista é justamente para ver que você pode estimular a sua curiosidade. E quem sabe, você estimulando a curiosidade, você muda a sua percepção de mundo. Lembre-se, pessoal, quando a gente consegue... Mas eu sou um pré-vestibular, professor. Eu sou pré-vestibular, eu vou fazer o pré-ENEM, vou fazer o ENEM, estou apavorado. Não vejo ânimo para estudar. Isso tudo é estratégia. Quando você consegue estimular sua curiosidade, você aumenta o seu ânimo de estudo, porque você vê sentido naquilo que você está lendo. Então, para você que é estudante, você que faz vestibular, você que vai fazer o ENEM, ou que já está na faculdade, ou que ainda está no ensino médio, né, que vai passar por isso, é fundamental. Nós temos que estimular a nossa capacidade de ser curioso. Todos somos. Pessoal, tu fala, aquele cara não é curioso. Eu sou pouco curioso. Não, tu pode te considerar menos curioso ou mais. A questão é que todos nós podemos ser cada vez mais curiosos e a partir disso estimular. Essa pesquisa foi feita pela empresa Merck, empresa aí de farmacêutica mundial, uma empresa com sede lá na Alemanha, inclusive já tive o prazer de fazer um vídeo lá com eles direto lá na Alemanha, uma empresa muito séria, muito interessante e que estimula, olha só, é um projeto que elas fazem para estimular a curiosidade e a pesquisa no mundo. Então, professor, vou clicar, tem que pagar alguma coisa para fazer o teste? Não, é de graça, olha que interessante. Por isso até que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para estimular, poxa, os meus seguidores, quanto mais vocês pesquisarem e se interessarem por isso, melhor será o mundo. Portanto, faça isso também, manda o link para os amigos. Gente, para quem acompanha até aqui, fico muito feliz, tá? E só para finalizar assim, gente, então tudo isso me levou a ser o que eu sou hoje, a minha vida profissional hoje. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito curioso. Tem dias, olha que louco, tem dias que eu sou mais curioso que outros dias. Como assim, professor? Tem épocas, bem dizer, tem épocas que tu tá tão atarefado, tem tanta coisa para fazer que tu tá cansado. E o cansaço às vezes te tira o ânimo, e te tirar o ânimo te perde a curiosidade, tu fala, não quero mais nada, eu quero só ficar vendo um filme sem lógica a tarde inteira, daí tu fica lá, ai meu Deus do céu, sabe? Só que tem outras épocas que eu consigo estimular mais a minha curiosidade e falar, cara, mas por que disso? Porque sabe que todos nós nascemos curiosos. Sabe aquelas criancinhas que falam, mas por que, papai, mamãe? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? Poxa, por que a gente perde isso depois de um tempo? Lembrando, a nossa espécie Homo sapiens surgiu há 300 mil anos. Uma das características, um atributo fortíssimo da nossa espécie é a curiosidade. A gente conseguiu, a partir do olhar, do observar, ver, poxa, como aquilo, ser curioso, nos levou a ser o que somos hoje. Por isso, que quanto mais curiosa é uma sociedade, melhor. Então volta o convite, aqui na descrição do vídeo está o link. Quero agradecer também por disponibilizar esse material de qualidade à empresa Merck, né? Quero agradecer a empresa por estar sempre, todos os anos, melhorando o seu material e trazendo um estímulo à ciência no mundo inteiro. E novamente, quero agradecer a todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau!